Boa noite, estimados telespectadores. Não é raro que acadêmicos sejam confrontados com desconfiança quando intervêm no espaço público para criticar políticas ou para criticar decisões ou discursos de governantes. Nunca governaste nada, dizem alguns, ou outros dizem és teórico demais. Mas essas objeções revelam uma incompreensão profunda do papel da reflexão acadêmica numa sociedade. Um acadêmico não fala porque governa, mas sim porque pensa e se preocupa. Ele não fala apesar da distância da arena política, mas justamente por causa dela. É dessa distância que vem a capacidade de olhar com mais calma, menos urgência e mais atenção à coerência entre ideias e ações. Enquanto o político age a curto prazo, o acadêmico pensa a longo prazo. Enquanto o governante gera os meios do Estado, o acadêmico ajuda a interrogar os fins. É nessa condição que eu tenho intervindo publicamente sobre questões políticas no país. Não é por ambição pessoal, nem por partidarismo, e muito menos por ressentimento, como a miúdo algumas pessoas têm dito. Falo sim por responsabilidade e pela convicção de que o silêncio dos que podem pensar com liberdade é um perigo para todos nós, incluindo para os próprios líderes. Eu tenho dito sempre que os que lixam o nosso país são os discentes, aqueles que estão em posição de falar, não o fazem porque não querem pôr mal a família, os amigos ou os colegas do partido. Durante o anterior mandato presidencial, eu manifestei a minha preocupação com a falta de informação pública sobre a violência armada em Cabo Delgado. Não o fiz por desconfiança gratuita, mas por recear que a ocultação de dados comprometesse a confiança pública e impedisse a mobilização da inteligência coletiva. O silêncio do governo não era apenas uma falha de transparência, era uma autoprivação, porque ao não expor o problema, o governo fechava-se também à possibilidade de receber ajuda crítica da sociedade. Na mesma linha, eu critiquei o programa Sustenta. E não fiz por ter algo pessoal contra o ministro responsável, que nunca tive o prazer de conhecer, mas porque me pareceu evidente que os pressupostos do programa excediam largamente as capacidades do Estado moçambicano. Assumia-se, por exemplo, uma capacidade de coordenação, de monitoria e de resposta institucional que simplesmente não existe no país. Por isso, a crítica era um alerta, isto é, que sem se reverem as premissas, o programa arriscava fracassar. Isso, infelizmente, parece ter vindo a acontecer. E não necessariamente por má fé do ministro ou corrupção, como agora se ouve por aí, mas por má leitura das condições de base. Portanto, a crítica era um contributo. Mais recentemente, eu manifestei-me contra o processo interno através do qual o partido no poder escolheu o seu candidato presidencial. Eu critiquei o fato de potenciais candidatos não terem podido apresentar publicamente os seus projetos e de a escolha ter recaído apenas sobre nomes validados por um grupo restrito. A crítica não era dirigida ao candidato vencedor, a quem desejo sucesso, nem à sua origem regional, como algumas pessoas insinuaram. Era uma crítica ao processo, porque ele empobrece a política, ele fragiliza o partido e enfraquece o próprio candidato, que entra em cena sem ter passado pelo teste da exposição pública das suas ideias. Isso já se nota. A dificuldade atual de apresentar uma visão política clara não é um defeito de caráter ou intelectual, mas um custo institucional da ausência de deliberação, portanto, um dos maiores calcanhares de Aquiles da Frelimo e do nosso país. Por fim, desde a violência pós-eleitoral, eu tenho criticado a irresponsabilidade do candidato derrotado, que ao incitar a agitação e a violência e ignorar os direitos dos demais cidadãos, demonstrou não ser diferente do que diz combater. Também a crítica não é pessoal nem motivada por inveja pela sua popularidade, é uma crítica em nome da própria mudança que ele diz representar e que, para ser real, tem de estar assente no respeito pelas regras, pelos outros e pela verdade. Nestes e noutros casos, o meu compromisso nunca foi com partidos, fracções ou ambições, embora, como qualquer pessoa normal, tenha as minhas simpatias e preferências. Foi com a ideia de que o saber livre, mesmo imperfeito, é indispensável à saúde da democracia. Portanto, falar de política a partir da academia é assumir que há três equívocos perigosos que precisam de ser combatidos. Primeiro,
o de que só quem governa pode falar sobre governação, quando na verdade é a reflexão distanciada que permite pensar o poder para além da sua prática imediata. Isso seria o mesmo que exigir que só doentes tratassem de doentes. Segundo, o de que o distanciamento é sinal de irrelevância, quando na verdade é condição para ver com clareza e perguntar o que os atores não conseguem ou não ousam perguntar. E terceiro, o de que o acadêmico deve ser neutro quando, na verdade, a sua função é explicitar escolhas, custos e princípios, sem medo de contrariar consensos ou idolatrias. Portanto, a função crítica do acadêmico não é atacar pessoas, mas testar ideias, questionar pressupostos e ajudar a política a ganhar consciência de si mesma. Quem exige silêncio aos que pensam está a pedir que o país caminhe sem bússola. E isso não protege ninguém, muito menos os próprios líderes. A academia não é um substituto do poder, mas é ou deve ser uma escola de responsabilidade pública. É por isso que eu continuo a falar e espero que mais gente fale. Não é porque sabemos mais, é porque, sendo livres de falar e tendo algo a dizer, por nos considerarmos minimamente preparados para tal, seria irresponsável calarmos-nos. Mais uma vez, boa noite e até a próxima semana.